graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero saudar a todos com um ótimo dia, com um bom dia. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a sua vida, meu amado irmão. Eu quero convidar você para estar aí publicando aos irmãos que estamos já no ar, para que os irmãos possam estar acessando, participando também do culto dessa manhã, o culto da Escola Bíblica Dominical. Quero lembrar você, meu amado irmão, minha amada irmã, que após o culto da Escola Bíblica Dominical nós temos as classes de EBD, que você esteja participando também das classes de EBD logo após o culto. Vamos iniciar com a palavra de oração. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, te damos graças por mais um amanhecer. Te agradecemos por teu extraordinário amor, por teu grande amor, que concede a oportunidade a cada um de nós de despertar mais um dia para participar, Senhor, deste culto, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem protegido e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, que esse momento que estaremos juntos em adoração e audição da tua palavra, possamos ser beneficiados, enriquecidos, fortalecidos espiritualmente. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia e ler comigo o Salmo de número 47. O Salmo 47 diz: Salmo 47: Batei palma todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus e cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei e cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertence os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Amém. Aplique o Senhor esse texto no nosso coração, que você possa guardar esse texto durante o dia, você possa estar lendo, refletindo no que diz a palavra do nosso Deus. Vamos adorar o Senhor com cânticos, logo após estaremos ouvindo a ministração da palavra de Deus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado, ao que está sentado, aleluias, no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Poderoso
seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Isso é algo que nós precisamos todos os dias exaltar, irmãos. Deus tem todo o poder nos céus e na terra, e Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Que todos os seres glorifiquem o seu santo nome. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Com fé, Senhor. Que tudo podes ver, vem dentro de mim, leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. O meu Senhor, tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver, vem dentro de mim, leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Senhor, Louvado seja Deus. Glória a Deus. Como é bom podermos louvar ao nosso Deus, cantar hinos de adoração ao Senhor. Mas nós vamos nesse momento ouvir a ministração da palavra do Senhor. Essa manhã, o ministrante será o nosso irmão missionário Walter, o responsável pela igreja em Cajueiro C. Nós recebemos como bem-vindo. Vamos ouvir a ministração da palavra do Senhor. Missionário Walter. Olá, queridos. Quero cumprimentar cada um de vocês com a paz do Senhor. Que Deus continue abençoando cada um de vocês poderosamente. Vocês que estão aí me assistindo através deste aparelho, através desta plataforma. Que Deus continue abençoando vocês poderosamente. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui, trazendo esta palavra. E quero pedir a você que medite comigo nesta mensagem que se encontra lá em 1 Pedro. É o texto que eu quero me embasar, que eu quero me subconstanciar. E meu objetivo nesse momento é que o Senhor Deus gere nossos corações, gere nossas vidas
um compromisso com Ele, um compromisso com as Sagradas Escrituras, e que nos conduza a vivermos uma vida de santidade, uma vida de pureza na presença do Senhor, com o objetivo também de envolver outras pessoas, o desejo que o Espírito Santo também as conduza por esse mesmo caminho. Esse é o meu objetivo também nesse momento. Mas eu quero pedir a cada um de vocês que abram a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 13 até o versículo de número 16. 1 Pedro, do 13, no capítulo 1, dos versículos 13 ao 16, que diz assim, amados: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amodeis às paixões que tenhais em outrora, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, que estamos, ó Deus, em Tua presença, reconhecendo a Tua soberania e a Tua santidade, Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas transgressões. Te pedimos que o Senhor, através da Tua palavra, gere em nossos corações uma vida contrita, meu Pai, nos conduzindo a vivermos de uma vida que o Senhor nos trouxe à Sua presença, e que o Senhor nos leve a viver de uma maneira que Te agrada, que glorifique o Teu nome, Senhor. Pedimos que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso entendimento e nos dê essa condição de compreender as Tuas palavras, Senhor. Te pedimos que o Senhor possa cada dia mais, Senhor, trazer esse conhecimento, Senhor, que nos gere em nós um arrependimento, tristeza na alma, e nos conduza a viver uma vida de santidade, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, pela Tua ação lá na cruz do Calvário, nos resgatando do laço do passarinheiro, do mundo de pecado, e nos colocou numa nova vida, e espera que nós, Senhor, vivamos cada dia mais uma vida santa, uma vida que Te agrada, uma vida de pureza, Senhor. É isso que nós Te pedimos para as nossas vidas, Senhor. Que esta oração, meu Pai, alcance também cada coração, cada vida, Senhor. E é isso que nós Te louvamos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas irmãos, não é? Quero circunstanciar dentro também dessa leitura bíblica. Quero dar um tema para que eu venha também embasar as minhas palavras, vivendo em santidade, não é? O apóstolo Pedro está aqui com a responsabilidade de estar conduzindo o povo. Já de antemão, vamos entender que o Senhor Jesus Cristo deu também essa comissão a Pedro, quando ele disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro também se torna uma das colunas da igreja. O apóstolo Pedro aqui, ele está se colocando não apenas como pastor, como guia, como mestre, mas também como pai. Ele está com a responsabilidade de cuidar desses irmãos, de cuidar desses crentes, visto que Pedro, depois que passou por aquele momento de reflexão, quando ele negou a Cristo, foi ali que de fato a responsabilidade dele caiu, e ele se arrependeu amargamente. E querido, como diz Provérbio capítulo 28, versículo 13, quando nós pecamos, quando nós falhamos e quando nós nos arrependemos, o Senhor, Ele é misericordioso para nos perdoar, para nos dar outra oportunidade. E Pedro de fato foi perdoado pelo Senhor, porque houve ali de fato um arrependimento verdadeiro. E Pedro, a partir dali, ele tomou aquela responsabilidade e continuou cuidando dos irmãos, levando esses irmãos
a não se perderem na fé, levando esses irmãos a ficar atentos e levando eles a ter uma prática, a ter uma atitude que glorifica ao nome do Senhor. E Pedro aqui está falando para esses irmãos, no versículo 13, ele traz um costume, que isso foi trazido lá do Oriente, e Pedro faz a menção de um atleta, de alguém que estava exercitando uma tarefa, e era costume daqueles irmãos puxar suas vestimentas, que eram longas, e a envolver no cinto. Isso ali trazia facilidade para aquelas pessoas exercer as suas atividades, conduzindo ao sucesso, até para um atleta também, para o corredor. Isso deixava que as pernas ou os quadris daquelas pessoas ficassem desobstruídas, então ele conseguia exercer as suas atividades. Então o apóstolo Pedro, ele está encorajando esses irmãos, ele está exortando esses irmãos a maximizar, não é, a sua vida intelectual e o seu procedimento, a sua conduta na sociedade. Pedro, era esse o objetivo do apóstolo Pedro, trazendo esse costume lá do Oriente, ali no século I, né? Levando esses irmãos a ficar distante dos ataques de Satanás, prevenindo esses irmãos de fortalecer a sua vida espiritual e a se envolver cada dia mais na sua comunhão com Deus através das Escrituras e através das orações. Só que é o objetivo também do apóstolo Pedro, irmão. Pedro está aqui encorajando esses irmãos a maximizar a sua vida com Deus, a sua responsabilidade também na conduta. O que nós entendemos isso em relação à conduta? A manter ou a viver uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. Nós vamos entender que as Escrituras, ela fala também a respeito de santidade sobre 3 aspectos. A Bíblia mesmo, ela demonstra. Paulo vai falar isso aqui, não é? A respeito da nossa vida, ou em todo o contexto da Bíblia, ela trabalha com prática cristã, vida santa, uma vida que glorifique a Deus. Então tudo aquilo que for correto, aquilo que for de honestidade, sempre está refletindo aos cristãos a viver de uma vida plena, de uma vida de santidade. E vivendo uma vida de santidade, essas condutas, essas atitudes, ela glorifica o nome do Senhor. E é isso também que Deus espera de nós. Esse é o objetivo, né? Esse é o alvo de Deus, que nós atingimos a perfeição, que nós chegamos ao ápice. E claro que nós sabemos que esse momento aqui só se dará na vinda de Cristo ou quando nós dormirmos no Senhor. Mas as Escrituras, ela aponta que esse é o ideal do Senhor. Desde quando Deus chamou Abraão, desde o capítulo 12 lá de Gênesis, quando ele disse: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela a um lugar que eu hei de te mostrar, e anda na minha presença e ser perfeito. Então Deus, ele colocou um alvo diante de Abraão, foi um alvo que durou a vida toda. Então Abraão foi aprendendo, Abraão foi conhecendo ao Senhor. Abraão teve um momento que errou na sua vida, mas se levantou. Eis aí a grandeza do nosso Deus, a oportunidade que o Senhor nos dá, quando a gente cai, quando a gente falha e se arrepende, Deus nos dá outra oportunidade de nos levantarmos e continuarmos com a nossa caminhada, querido. Esse é o alvo do Senhor. Mas as Escrituras, ela aponta para a gente também 3 maneiras que a Bíblia titula como santificação. Nós temos a santificação posicional, que é aquela santificação que nós temos logo quando a gente entrega a vida a Jesus Cristo, né? O Senhor nos chamou de um mundo de pecado, de um mundo caído, e nos colocou na luz. Ele pegou aquilo que estava morto e reviveu. Logo, a gente tem o que? Uma nova atitude, uma nova posição. A gente chama isso de santificação posicional. E a outra é a santificação progressiva,
que é o que mais as igrejas evangélicas ela defende, inclusive a nossa, né? Nós defendemos a santificação progressiva, que é o que vai dar mais ênfase no decorrer das Escrituras, aonde o cristão, aos poucos, ele vai se moldando, ele vai se galgando patamares dos quais não tinha outrora. Então ele vai abandonando aquela velha maneira de viver e alcançando outras novas, com o objetivo de agradar ao Senhor e de viver uma vida de santificação. A terceira é a santificação perfeita, ou a santificação perfeita. Esse aqui é demonstrado pelo apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, e o próprio Cristo também vai demonstrar lá quando ele estava sendo crucificado, que aquele ladrão na cruz, ele reconhece que Cristo era o Senhor, era o Salvador, e ele traz uma profunda, naquele momento, uma reflexão que durou alguns segundos. Naquele momento ele repreende o ladrão malfeitor, ele diz: rapaz, você está aqui e não há nem arrependimento, não se arrepende dos seus pecados, esse homem está aqui, ele nem merece. Ele olha para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquele momento ele vivenciou os 3 aspectos da santificação em um só momento. Ele teve ali uma nova atitude, houve nele uma santificação abrupta, assim como diz o Dr. Champlin, e ele passa naquele momento em uma santificação perfeita, ele já passa a estar com o Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que entregou a vida a Cristo Jesus e que está inserido nesse contexto, ele vai desenvolvendo aos poucos, e ele precisa de algumas ferramentas para se santificarem. Uma delas, querido, é as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas é uma das maiores ferramentas dos quais Deus utiliza a mim e a você para glorificar o seu nome, com o objetivo que outras vidas olhem para a gente e vejam que de fato por trás disso há um Deus que opera, um Deus que trabalha e há um Deus que tem propósito em nossas vidas e por fim nos levará aos céus. Isso que o Senhor faz em nossas vidas dentro dessas transformações. Na relação do agir de Deus, ele age de muitas maneiras na área da santificação. Pensamos em 3, pensamos em 2, pensamos em uma, mas Deus tem várias maneiras de trabalhar na minha e na tua vida. Deus tem várias maneiras de trabalhar na vida do drogado, Deus tem várias maneiras de trabalhar na vida daquele que é dependente do álcool e daqueles que também praticam maldade. Às vezes a gente pensa que Deus age de uma maneira tão rigorosa, Deus age de uma maneira tão maravilhosa, Deus pode agir através da palavra do Senhor, Deus pode agir através do sonho. Quando ele estiver dormindo, o Senhor entra no seu subconsciente e opera uma ação maravilhosa e o conduz esse irmão, essa pessoa do outro dia a se entregar a vida a Jesus Cristo. Ele pode também estar utilizando você para libertar outras vidas. O que eu quero dizer é que Deus não só se limita a uma maneira de transformar uma vida. A palavra do Senhor diz que o Senhor fala aos nossos corações, Deus de muitas maneiras, não é? Já diz Hebreus, Deus opera na nossa vida sobre várias maneiras. Deus, ele é ilimitado, querido, mas o Senhor, ele faz esse processo de santificação. Então nós dependemos muito mais da ação de Deus, da operação do Espírito Santo e das Escrituras. Não há outra maneira fora disso da gente ir se desenvolvendo na nossa santificação, na nossa postura diante do Senhor. Não tem como a gente dizer, não, eu vou agir, eu vou proceder da maneira que eu quero, da maneira que eu penso. Não, é assim que tem que acontecer. Mas quando a gente passa a meditar nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, a gente vê que a maneira como a gente pensava que agia, que era o correto, as Escrituras diz que não era dessa forma. A gente passa agora a viver de maneira que agrada ao Senhor. Aquela pessoa que era brabo, ele passa a ser alimentado pelo Senhor através da palavra, e ele vê que não era daquela forma que deveria proceder. Aquela pessoa que agia de uma maneira desonesta, e ele entrega a vida a Jesus, e o Senhor passa a trabalhar na vida dele através do Espírito Santo e através da palavra, e ele vê
como agora ele se tornará outra pessoa. Deus é lindo na forma de agir. Então, o apóstolo Pedro, ele está convocando esses irmãos a amarrar todos esses pensamentos soltos, especulações, deixando preso através das escrituras sagradas. A minha mente, o meu espírito, ele não pode estar vendo da maneira solta, da maneira que a gente acha, que a gente pensa, mas sempre tem que estar sendo pautado pela palavra do Senhor. É onde nos conduz a viver de uma maneira que agrade a Deus, que glorifique a Deus, uma maneira que a sociedade olhe para mim e para você, diga, mas como aquela irmã, como aquele irmão está diferente. Tem algumas pessoas também que testemunham, dizendo o seguinte: um dia que eu for evangélico, um dia que eu me entregar ao Senhor Jesus Cristo, eu quero ser crente igual aquela irmã, eu quero ser crente igual aquele irmão. Então esse é o testemunho. Lembrando, querido, que testemunho não é o que eu acho e o que eu penso de mim, é o que as outras pessoas acham e pensam de você. E essa aqui é uma das ferramentas mais gloriosas das Escrituras Sagradas. Ela pega eu como uma maçã ou como uma laranja seca, e ela vai me dando caldo, me dando suco, me dando atrativo, e vai me dando vida. E eu acho lindo isso que Cristo faz em nossas vidas. O Senhor pega uma pessoa dos quais a sociedade não dá valor, do quais a sociedade despreza, Cristo vem e diz: eu quero esse. E o Senhor vai trabalhando de uma maneira tão tremenda, vai pegar aquela pessoa que é dependente químico, vai enchendo ele da sua palavra, vai enchendo ele do Espírito Santo, e ele vai se aperfeiçoando, ele vai se amadurecendo, como diz aqui 1 Pedro, no versículo 13, querido. Ele diz: cingindo os vossos entendimentos. Ele mais embaixo diz o seguinte aqui, querido: na graça que vos está sendo trazida na revelação do Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa que vivenciou isso aqui, jamais ele continua sendo a mesma pessoa. É uma maneira de evolução, é uma maneira de crescimento, de maturidade. Você vê bem que o próprio que está dizendo que na presença dele, na presença do Senhor Jesus Cristo, depois de ser experimentado com essa ação maravilhosa, o objetivo que Pedro diz: ser de sóbrio, ser de maduro. Não tem como atingir essa maturidade ou esse crescimento sem a presença de Deus, sem a ação de Deus, sem a ação do Espírito Santo e sem o envolvimento das Escrituras. Não tem como, é impossível isso aqui. Porque do contrário, o que vai agir é os achismos, é a forma que a gente vai dizer: não, fulano falou e assim eu acredito. Não, é as Escrituras, é o que a Bíblia diz, é o que Cristo fala através da palavra de Deus. E o próprio Pedro, ele vai citar isso no versículo mais abaixo, querido. Segunda coisa, o interesse do apóstolo Pedro é impedir que esses irmãos deixem de meditar e de exercitar a sua vida espiritual, levando a viver uma vida de desobediência. Pedro está encorajando esses irmãos a maximizar o seu poder intelectual, a sua vida com Deus, de exercer, de fortalecer, de robustecer a sua vida de comunhão com Deus. Com isso gerará obediência na presença do Senhor Jesus Cristo. E isso é uma vida de santidade, uma vida de submissão. Aqueles que lutam, aqueles que batalham para obedecer ao Senhor Jesus Cristo, amados. Isso aqui também é prática cristã. É um procedimento que glorifica ao Senhor. No versículo 14, na parte B, diz assim: não vos amoldeis às paixões que antes ou anteriormente nós vivíamos, ou no tempo da ignorância. Veja, o apóstolo Pedro traz a memória daqueles irmãos que eles estavam vivendo, para que eles não vivessem no tempo da ignorância, já tendo a ver que Cristo os resgatou daquele momento. Ele diz: não vos tornei a essa prática, não vos moldei, não deixe ser levado pelos desejos que outrora dominava vocês. Vocês agora são uma nova vida, uma nova pessoa.
Vocês agora devem proceder diferente. Veja que logo no início Pedro não está perguntando, olha, veja se vocês dêem um jeitinho, veja se vocês conseguem. Pedro está trazendo no imperativo: ser sóbrio, ser maduro, ou seja, ser santo. Vivam uma vida santa, vivam uma vida que glorifique a Deus, vivam uma vida que enalteça o nome de Jesus, vivam uma vida diferente da que vocês levavam antes. É como se vocês estão proibidos de dar um passo para trás. Vocês agora têm que avançar, têm que ir para frente. Conduza a sua vida para frente e não voltando para trás. Quer dizer também que nós assumimos esse compromisso com o Senhor quando o Senhor nos resgatou, quando o Senhor nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos essa obrigação de sermos coerentes com aquilo que nós professamos. Não adianta, às vezes, eu pegar uma Bíblia, colocar no braço, ou colocar na minha pasta, ou colocar no carro e dizer, vou para a igreja. Mas quando saímos da igreja, a minha vida não condiz com aquilo que eu falo. É um crente que engana, é uma crente que trai, é um irmão que vive uma vida desonesta. E aí eu pergunto para mim mesmo, para você, eu pergunto, que cristianismo é esse? Que salvação é essa? Que vida que vocês estão vivendo? Que vida essas pessoas estão entregando ao Senhor, dizendo que é uma coisa e fazendo outra? Eu digo, isso não é uma vida de crente, isso não é uma vida de uma pessoa salva, isso não é uma pessoa que está vivendo agora uma nova vida. Ela está apenas se enganando, e não está enganando ninguém, nem a Deus, nem as pessoas, mas a ela mesma. Porque a pessoa que, quando entrega a sua vida a Cristo, como eu falei, querido, ela é outra, ela toma nova postura, ela vai dizer, não, eu agora sou outra pessoa. Se eu fumava, eu não fumo mais. Se eu bebia, eu não bebo mais. Se eu era dominado pela mentira, pelo engano, eu não vou fazer mais isso. Agora a minha vida é outra. Eu tenho que glorificar a Cristo, eu tenho que ser coerente com aquilo que eu digo que eu sou. Então, o crente, querido, é aquele que entrega a sua vida a Jesus, que pega a Bíblia, bota no braço ou no carro e vai para a igreja, escuta os louvores, adora a Deus, ouve a palavra, a exposição bíblica, e o Espírito Santo trabalha nas suas vidas. Ele vai dizer, agora quero ser outra pessoa, Senhor. Eu vi que as minhas práticas não estavam corretas. Ouvindo agora a pregação, ouvindo agora o que o apóstolo, o que as Escrituras estão dizendo, eu tenho que mudar as minhas atitudes. Isso é vida de pessoa que quer um compromisso com Deus. Ele tem que viver diferente, ele não pode viver com as mesmas práticas de outrora, querido. Isso aqui é viver de uma maneira santa, isso é viver de uma vida que enaltece o nome do Senhor. E esse momento, essa atitude que você toma, você vai galgando, você vai crescendo espiritualmente, o nome de Deus vai sendo glorificado. Você tem essa responsabilidade. Deus nos coloca como cooperadores na relação do desenvolvimento da santificação. Olha o que diz Filipenses capítulo 2 e o versículo de número 12: assim como vocês obedeceram na minha presença, muito mais na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação no temor e tremor. Versículo 13: mas é o Senhor que opera tanto o querer quanto o efetuar. Nós entendemos aqui, compreendemos que o Senhor Jesus Cristo, através do apóstolo Paulo, e aqui Paulo entende muito bem, sabe o que está falando. Paulo não está falando-se da salvação em si, porque a salvação em si, ela não se desenvolve. O Senhor Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, ele fez uma obra completa. Ele nos garantiu a nossa salvação lá na cruz do Calvário, quando ele diz, Pai, está consumado. Ele não morreu pelas nossas vidas e vai concluir quando vir buscar o seu povo. Não, ele concluiu toda lá na cruz do Calvário. O que Paulo está se referindo aqui é na santificação. Esse aqui é um compromisso que eu tenho e você tem, que nós temos diante do Senhor e diante do nosso chamado. Deus nos coloca também como cooperadores na ação da santificação. É um compromisso que é seu. Agora é claro que você precisa se esforçar, e o próprio Deus, através do Espírito Santo, vai lhe conduzir a esse momento, como ele fala no versículo 13,
quando ele diz: é eu que opero em vocês. É claro, o ser humano não tem essa condição por estar carregando duas naturezas, a velha natureza e a nova natureza. Em si, o que a gente quer é coisas ruins, é fazer coisas que desagradam a Deus. A velha natureza nos impulsiona para isso. A nova que quer agradar ao Senhor, mas seu alimento mais a velha, ela puxa para entristecer ao Senhor. Jeremias diz isso aqui. Lá no livro de Jeremias, capítulo 17 e o versículo 9, quando ele diz assim: enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Aí o Senhor no versículo 10 diz: eu, o Senhor, conheço e esquadrinho os corações para dar a cada um segundo as suas obras e as suas motivações. Marcos vai falar isso lá no capítulo 7, 21, que é do interior do ser humano é que procede todo o mal, toda a obra ruim, desejo de prostituição, de homicídio, de mentira, de roubo e etc. Todos esses procedimentos saem de nossos corações, de dentro de nós. E o adversário, ele suscita isso aqui, ele puxa isso aqui e traz para tentar a cada um de nós, através das nossas expressões, das nossas atitudes, com que a gente demonstra que está se agradando, que está ali sendo moldado aquela paixão que Deus não se agrada. Satanás conhece. Veja, o adversário, ele não sonda os nossos corações, ele não consegue entrar na nossa mente, mas ele puxa o que está lá dentro pela nova natureza, através do gesto e das expressões que eu posso demonstrar. E que nós deveríamos tomar cuidado também com isso aqui. Por exemplo, na prática, alguém pode passar com um relógio de ouro e de repente pode mostrar aquela pessoa que viveu uma vida de luxo, uma vida de rico. Então o adversário, ele vai trazer isso aqui à sua mente e a pessoa pode ser levada a desejar aquilo ali. E por aquele momento, se ele não amarrar aqueles pensamentos soltos, o adversário vai atrapalhar um pouco a sua vida. O que é que o Senhor faz através do Espírito Santo? Como diz Paulo, ele vai trabalhar no seu coração, ele vai agir na sua vida, levando você a desejar aquilo que o Senhor quer para você. Por que Deus faz isso aqui? Para você também ser responsável pela sua atitude. Porque Deus não criou marionete, Deus não criou zumbi. Deus criou seres humanos, ser humano que tem um espírito, um ser humano que pensa, que deseja e que parte para a prática. O que é que o Senhor faz? Ele trabalha no seu coração, levando você a desejar aquilo. Por exemplo, pode ser na salvação. O Senhor tem o objetivo de salvar uma pessoa que é um criminoso, mas ele está entregue ao crime, não quer de jeito nenhum, mas a palavra do Senhor diz que ele é soberano. Ele opera onde Ele quer, Ele colhe onde não planta. Então, quando o Senhor quer algo, o Senhor faz segundo a sua vontade, e o Senhor quer resgatá-lo. Aí o Senhor vai enviar as pessoas do evangelismo, ou vai trazer ele a ouvir a pregação. Ele tem o desejo, ele tem o direito de poder resistir um pouco. Você viu isso na vida de Paulo, no capítulo 9 de Atos. Ele resistiu um pouco. Você viu também Jonas, você viu Moisés diante do chamado. Você pode resistir um pouco pela sua salvação ou pelo chamado de Deus, mas você não pode resistir toda a vida, porque Deus, então, Ele vai gerando no seu coração essa vontade. Quando você olha, quando você se depara, você já está rendido aos pés de Jesus, e é Ele que opera isso nos seus corações, levando cada um de nós a obedecer a sua palavra, crer no seu nome e fazer a sua vontade. O Senhor gera esse negócio, gera esse mecanismo aqui em nossas vidas, querido, deixando para trás a maneira velha de viver, nos levando a uma vida de santidade. No versículo 15, veja o que eu posto daqueles irmãos: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo vocês também, em todo o vosso procedimento. Veja mais uma responsabilidade aqui. Ele nos coloca um alvo diante da gente e um objetivo. O alvo é Cristo. O alvo é Cristo e o objetivo é vivermos uma vida santa. E ele não coloca mais uma vez a base. O Cristo é santo,
e vocês também têm essa obrigação, vocês têm esse dever de viver uma vida de santidade. É como se ele dissesse: eu não quero menos que isso. Não quero menos que vocês têm que viver uma vida santa, viver diferente. O Senhor chamou vocês para uma nova vida. E ele se apega a essa palavra do apóstolo Pedro, querido, do seu líder. Ele obedece a risca aqui e vive de uma maneira que o nome do Senhor foi glorificado. Mas Pedro não usou qualquer coisa não. Pedro usou logo um exemplo maior: Cristo Jesus. E Cristo é santo. A essência dele é santa. Cristo não é santificado, ele é santo. Nós é que somos santificados através dele, e tudo aquilo que é por uso exclusivo de Deus, seja objeto ou pessoas, ele quer que seja santo. Se é o objeto do templo, tem que se purificar. Você viu isso? Alguns líderes de outrora, do Antigo Testamento, quando assumiu o reinado, mandou purificar o templo, mandou os sacerdotes se purificar, porque tudo aquilo que é para obra exclusiva de Deus, Deus não quer menos que isso. Temos que ser santos, ou temos pelo menos que lutar para isso aqui. Quando eu e você não conseguir, nós temos que pedir ajuda, o auxílio, o socorro do Senhor, e pedir para Deus nos santificar de uma maneira urgente, amados. Há outro meio, como eu falei, de uma ferramenta maior que o Senhor usa, está lá no versículo 16, o último versículo, que diz assim: porque está escrito, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Veja, olha o que o Pedro também vai usar agora. Ele vai usar as escrituras, ele vai usar a palavra do Senhor, ele vai usar: está escrito. Paulo está dizendo: olha, não é o que eu acho, não é o que eu penso. Paulo está dizendo: está escrito, ser santo. Paulo entra na mente daquele irmão, trazendo a memória dele o poder da palavra do Senhor, e ele está demonstrando quem é Deus. Deus é santo, e eu tenho que ser santo também. Mas como eu posso ser santo? Como é que eu me torno? Como é que isso acontece comigo, querido? A maneira, em primeiro lugar, que acontece é quando o Senhor me chama para trabalhar para o seu reino. O Senhor me vivificou na sua presença, e eu estou em Cristo. Cristo é santo, e nele eu sou santificado. Esse é o período agora que vamos acontecer até o período do aperfeiçoamento. É um período que eu vou crescendo espiritualmente, em minha maturidade, em minha comunhão com Deus aos poucos. Eu não posso me relaxar diante disso aqui. A igreja de Cristo não pode se relaxar. Ela tem esse dever de estar meditando as Escrituras, de estar indo à escola bíblica dominical, aos estudos bíblicos, lendo, meditando as Escrituras e vendo através da Bíblia o que é que eu tenho que fazer e o que é que eu preciso ter para levar uma vida que agrada a Deus, para levar uma vida de santidade. Paulo fala isso em Gálatas 5:22, os frutos do Espírito Santo. O crente que é bravo, ele não pode ser mais bravo. O crente que é ruim, ele não pode ser ruim mais. O crente que leva uma vida de mentira, ele não pode viver essa vida mais. Um crente que vive uma vida de adultério e ele se converte a Cristo, Cristo deu ele uma nova vida, Cristo deu ele um casamento maravilhoso, ele não pode viver nessa prática. Ele tem que ser diferente, porque foi assim que o Senhor nos tirou deste mundo, para viver uma vida santa, porque Ele é santo. A presença dEle, a ação dEle em nossas vidas nos dá essa condição. Nós não conseguimos viver de uma maneira ímpia. O convertido não, o convertido ele tem uma nova atitude. O salvo ele tem uma nova posição diante do Senhor. Ele não quer nada mais do que agradar ao Senhor. Agora, o joio, infelizmente, aqueles que se dizem convertidos ou que se sentem convencidos, eles vivem uma vida aparentemente que agrada a Deus, aparentemente uma vida que louva a Deus, mas por trás, infelizmente, a sua prática não condiz com a sua fé. E essas pessoas que praticam essas coisas precisam refazer de novo a comunhão com Deus e pedir para que o Espírito Santo gere essa transformação da vida dele, que de fato haja essa conversão genuína na vida de cada um deles, porque Cristo quer isso de mim e de você. Automaticamente o Senhor gera na nossa vida uma nova postura. Quando Ele diz
Deus aparece a Moisés lá na sarça ardente, no capítulo 3 de Êxodo, e Moisés diz: eis que estou vendo algo maravilhoso, magnífico, vou lá e vou ver o que se trata. Quando Moisés chega lá, o Senhor brada no meio do fogo e diz: Moisés, não te chegues para cá, tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo, é santo. Então eu tenho que ter um novo procedimento, uma nova atitude, uma vida que glorifique a Deus. E Moisés obedeceu a sua palavra, tirou as alparcas dos pés e ouviu o que Deus tinha para falar para ele. Segundo, porque ele tinha que tirar as alparcas dos pés? Em primeiro lugar, era santo, porque o Senhor se faz presente. Segundo, porque servos não tem utensílio, servo não tem sandália, servo andava descalço. Deus está dizendo: Moisés, você tem que saber que aqui você é servo e eu sou o Senhor. Ele entendeu isso aqui, ele se agachou diante do Senhor e ouviu as palavras de Deus, e no final obedeceu ao Senhor, tirando o povo do Egito. E é isso que nós precisamos entender nesse momento, queridos. Moisés entendeu, obedeceu, lutou para viver uma vida de santidade, o Senhor também usando os seus apóstolos, e assim aconteceu até chegar a gente hoje, queridos. E hoje eu tenho esse dever, e você tem esse compromisso de viver uma vida com compromisso na presença do Senhor. Viva uma vida de santidade, viva uma vida que glorifica o nome do Senhor. Abandonemos o pecado e glorifiquemos, pois, o nome do Senhor. Essa é a minha responsabilidade, essa é a sua responsabilidade que temos diante do Senhor. Eu quero encerrar nesse momento deixando o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, em toda a vossa alma, em todo o vosso corpo, e sejais irrepreensível e conserva santo até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos. Louvamos, engrandecemos o Senhor. Está aí a mensagem da palavra do Senhor essa manhã. Eu quero convidar você para acessar através do Google Class, você acessar aí a classe de escola bíblica dominical e aí fazer valer também os esforços. Nós estamos nos dedicando, eu, o pastor Rivaldo, o Glaucio, estamos aí com conteúdos importantes que estão sendo abordados. Eu tive aí a oportunidade de abordar os 7 eu sobre Cristo, tive a oportunidade de abordar aí a pessoa do Espírito Santo, e nós estaremos hoje iniciando a vida futura. Então acesse aí, esteja interagindo conosco. É muito importante que os alunos entendam que eu, o pastor Rivaldo, o Glaucio, estamos aguardando que você esteja interagindo conosco nas classes de escola bíblica dominical. Se você está tendo alguma dificuldade, o WhatsApp da igreja é o 9699-7864, você acessa o WhatsApp e pede aí informações, os irmãos estarão lá prontos para passar para você as informações de como você pode acessar e aí assistir às aulas e interagir com os professores. Vamos orar agradecendo o Senhor por mais um culto de escola bíblica dominical. Senhor, nós exaltamos o Teu nome, glorificamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor nos concede mais uma manhã na Tua presença. Pedimos mais uma vez perdão pelos pecados cometidos. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê a oportunidade durante esse dia para evangelizar pessoas, para falar do Teu amor, para ganhar almas para o Teu reino, Senhor, para também edificar uns aos outros, que possamos usar, Senhor, essa oportunidade, o tempo e as ferramentas para a Tua glória, Senhor. Viver para a Tua glória deve ser, Senhor, o alvo diário de nossas vidas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão. Logo mais às 19h30 você está convidado para a transmissão do culto de adoração. Você está convidado para participar conosco.